dia, boa tarde, boa noite. Que Deus possa abençoar a tua vida, né, em nome de Jesus. Estamos aqui iniciando mais um vídeo, amém? Mais um momento de estudo da palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao tema, né, Gênesis, o mistério da criação, parte 4. E hoje, amados, nós vamos de uma vez esclarecer, né, aquilo que eu deixei, digamos, em observação, né, no vídeo anterior. Nós vamos explicar agora, né, no decorrer dos versículos que nós vamos ler, o porquê que eu falei, né, aquilo, o porquê que eu disse e, né, durante aquela mensagem, dizendo que, apesar de Deus criar todas as coisas até o sexto dia, não havia nada, ainda não havia elementos concretos sobre a terra. Ou seja, não havia o animal, não havia as plantas, não havia o homem, mas a Bíblia relata a criação por etapa, dia após dia, de todos esses elementos, mas ainda não havia se formado sobre a terra. Deus havia criado por meio da sua palavra. Ele chamou à existência aquilo que não existia como se já fosse. Então é assim que a palavra de Deus, ela relata o livro de Gênesis para nós. A Bíblia, ela fala, relata o que Deus criara, né, os elementos que ele havia criado, mas ainda não havia esta formação, apenas pelo poder da palavra e a Bíblia relatando isso para nós. Isso é importante que nós venhamos entender, porque essa é a natureza do nosso Deus. A natureza de Deus é chamar a existência para que depois ele venha, né, produzir de uma vez por todas aquilo que ele declarou, né, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É assim que Deus trabalha, este é o processo de Deus, e assim foi na criação, amados. Nós paramos em Gênesis capítulo 2, né, o versículo 1 ao 3, né, que nós lemos aqui, que fala sobre, né, o Deus descansar no sétimo dia. Agora nós vamos, presta atenção, em nome de Jesus, em tudo que nós vamos falar, né, nas evidências que nós vamos trazer aqui, que eu vou trazer para você, e você, pelo Espírito de Deus, venha concluir de uma vez por todas, né, esse processo e entender que realmente é isso que a palavra de Deus, ela nos ensina, correto? Então essa é a revelação surpreendente para a tua vida. Você talvez ainda nem tenha ouvido falar sobre estas coisas, ainda, mas chegou o momento, em nome de Jesus. Então, diz assim a palavra do Senhor, para a glória do Senhor, em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4, que fala sobre a formação do jardim do Éden. Então, vamos, né, pausadamente relatar e explicar, amados. Então, diz assim, em Gênesis capítulo 2, né, a partir do versículo 4, diz assim, ó: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia o homem para lavrar a terra. Versículo 4 e 5. Amém, pessoal? Vamos pausar aqui. Observe que esses dois versículos já é uma evidência clara, né, para nós, de que a terra até então ainda estava sem os elementos concretos. Ou seja, a Bíblia fala que mesmo que Deus havia terminado toda a sua tarefa, toda a sua criação, no sexto dia descansou no sétimo, pela palavra de Deus ele criou. A Bíblia relata aqui no capítulo 2, a partir do 4, que apareceu aqui, surgiu aqui uma nova etapa. Tem muitas pessoas, muitos historiadores da Bíblia, muitos, né, que tentam explicar essas duas situações, dizendo que o capítulo 2 é a mesma coisa do capítulo 1, só que numa linguagem, num tempo diferente. São dois relatos
sendo que fala da mesma coisa. Eu não acredito nisso, amado. Você pode observar que a palavra de Deus, eu creio que a palavra de Deus aqui está nos mostrando uma sequência. Entende? O capítulo 2 não tem nada a ver com o capítulo 1. Os fatos que sucederam no capítulo 1, do primeiro ao sexto dia, não tem nada a ver com o capítulo 2. Apenas eu entendo aqui que o capítulo 2 é uma continuidade, é um novo período depois do processo dos 7 dias da criação de Deus. Então a Bíblia está falando que tudo já havia sido criado, né? E o Senhor descansou no 7º dia, e esta foi a criação dos céus e da terra. E toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover. Amados, esse versículo aqui já é uma evidência clara do que eu tenho falado desde o vídeo anterior. Ainda não havia feito chover. Então o que eu entendo? Que depois de toda a criação, depois de Deus ordenar sobre as águas e sobre a terra o que havia de ser criado e relatar o que devia ser criado e produzido, a semente sobre a terra, as variedades das plantas, das árvores, das sementes sobre a terra, mas ainda não havia. Ou seja, ainda não brotara. Apesar de ter sido criado, na verdade Deus ordenou, né, pela palavra, criou, mas ainda não havia a formação, ou seja, não brotara. Assim como não brotou as plantas, também não surgiram os animais. Porque se não havia planta, como que poderia haver animais? Olha só a incoerência, amados. Entenda, reflita comigo. Como que poderia haver os animais se ainda não havia planta? Afinal de contas, como que os animais iriam se alimentar sobre a terra? Não havia o homem ainda e não havia planta. Então, para que as coisas começassem realmente a surgir sobre a terra, necessário era haver o que? Água. Amém? Ainda não havia feito chover. A chuva, a água, é a razão de tudo. A água era o elemento essencial sobre a terra para que se formassem as coisas. Entenda, amado, a ciência. Entenda a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus ela é muito perfeita, é muito exata. Amém? Deus havia lançado a palavra, mas para que as coisas surgissem, haveria de ter os elementos certos para que pudesse se formar. E não havia chuva. Então só havia o sol ainda, aquecendo a terra, mas ainda não havia o processo da chuva. Ainda não havia chovido. Então como que poderia haver planta? Aqui a Bíblia já está relatando que não havia planta. Logo nós entendemos então que ele criou lá, né, atrás, quando ele disse que produz a terra, todas as espécies de plantas, que dê semente, aquela coisa toda, tudo aquilo foi um processo de criação, pela palavra de Deus, mas que surgiram depois, se formaram depois, estavam lá na terra, a terra já havia recebido a ordem, já havia recebido o comando da palavra de Deus para brotar, para dar a sua semente, conforme a sua espécie, mas não havia chuva. Então, o que ela precisava? Água. Assim como precisava para as plantas, para os animais e principalmente para o homem. Observe que nós vamos ler no decorrer do texto e nós vamos ver que só depois da chuva, depois que a terra recebeu a água, foi que se formou os elementos. Amém? Diga glória a Deus aí. Isso é muito simples de entender. Correto? Continuando no versículo 6, né? Versículo 6, diz assim, ó, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E o versículo 7 continua, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ó, observe mais uma evidência, amado. Mais uma evidência no texto. Mais uma evidência no que está escrito. Não havia chuva, então não havia planta. Logo nós concluímos que os animais ainda não se formaram, apesar de Deus haver criado, já dado ordem à terra, amém? Pela palavra,
e falado o que haveria de ser produzido, mas ainda não havia os animais. Amado, isso é simples de conceber, de entender. Porque não havia chuva. Então, depois da chuva, um vapor subia, quer dizer, a água evaporou. Olha o processo, olha a ciência, mano. Tudo envolve ciência, mano. A palavra de Deus, ela é coerente com ciência. Amém? A ciência do homem que não é coerente com a sabedoria de Deus, mas a sabedoria de Deus é coerente com a ciência. Aquilo que nós entendemos como ciência. Amém? O problema é que a ciência não acompanha a sabedoria, mas a sabedoria, ela dá resposta para aquilo que nós entendemos hoje o processo. Então havia um vapor, quer dizer, para poder haver chuva, precisava evaporar a água, né? Isso é o processo da chuva, né? Esse é o ciclo da água, né? Evapora, depois torna-se líquido e depois cai sobre a terra. Então o vapor subia da terra e regava, aí começou a chover. Quando começou a chover pela primeira vez, aí sim a terra ela começou a receber condição, por causa da água, de poder formar. Foi aí que começou a brotar as plantas, foi aí que Deus criou o homem e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, a terra molhada. Aleluia! Sabia que o nosso corpo, você deve saber disso, o nosso corpo, o corpo do homem, ele possui cerca de 80% de água, ele é composto 80% de água, mais água do que carne, mais água do que qualquer outra substância. Amém, pessoal? Você sabe disso? Então, para que a terra pudesse formar, para que Deus formar o homem do pó da terra, precisava regar a terra. Então foi depois que a terra ficou encharcada, o barro ficou encharcado, recebeu a água, foi que ele regou, as plantas começaram a brotar e formou o homem. Amém? Formou o homem do pó da terra. É por isso que eu digo que o homem, por isso que eu digo não, a Bíblia diz que o homem é a primícia de toda a criação, de toda a criatura. O homem é primeiro. Amados, não havia animal, não havia nada. A sabedoria não seria coerente com a própria palavra se fizesse dessa forma. Se o homem fosse formado depois dos animais. Porque senão, o que seria primícia? Os animais. O que seria primícia? As plantas. Mas tudo foi criado para nós. Amém? Nós dominamos. O homem domina, tem domínio sobre a planta, tem domínio sobre os animais, ele governa a terra. Ele foi criado para isso. Então, ele não poderia jamais ser formado depois. Seria uma coisa incoerente com a sabedoria, com a palavra, com a ciência da palavra. Então, desde o princípio, a natureza já estava anunciando o homem como primícia. Diga aí, glória a Deus aí no seu lugar. Amém, gente? Entende isso? Que o homem primeiro tinha sido formado em espírito. Lá no capítulo 1, né? No sexto dia, quando Deus criou, você deve ter assistido, se você não assistiu o vídeo anterior, vá lá, que tem muita revelação, tem muito conteúdo bom para você assimilar. Ali Deus criou o homem em espírito. Aqui ele formou do pó. Foi o segundo processo da criação. Ele primeiro criou para depois dar forma. É assim que a Bíblia trata. É assim que a palavra de Deus trabalha. Na nossa vida também é assim. Ele chama a existência para que depois venha a acontecer. Esse é o processo, essa é a natureza do nosso Deus, essa é a natureza da fé. Nós chamamos a existência aquilo que ainda nós não estamos vendo, mas pela fé nós cremos que já existe. E isso foi o que aconteceu aqui. Aleluia, glória a Deus. Então Deus formou o homem do pó da terra. Ele foi feito alma vivente. Observe uma coisa, mano. Aqui, nesse foi feito, observe que está nos sugerindo, está anunciando para nós um segundo processo. Porque quando existe essa frase, essa palavra, né? Essa expressão, foi feito, o homem foi feito alma vivente, é porque anteriormente ele estava de outra maneira. Ou seja, ele já existia,
em espírito, depois ele foi feito alma vivente. Então aqui já está nos dando uma evidência, né? Está nos anunciando aqui um segundo processo da criação do homem. Entende isso? Foi feito alma vivente, porque até então ele só havia sido criado em espírito. Por isso que quando Deus soprou em seus narizes, o que ele estava soprando? O espírito do homem. Aleluia! O espírito do homem, amado. Aquele espírito que ele havia criado no princípio, no caso aqui Adão, ele soprou. Então ele colocou dentro daquele barro o espírito que ele havia criado. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Amado, eu tenho tanta convicção disso, eu tenho tanta certeza disso. Eu não sei por que as pessoas têm essa dificuldade de assimilar, têm essa dificuldade de compreender isso. Então só nesses 4 versículos que nós lemos aqui, já nos esclarece aqui esse processo. Mas ainda não havia o animal, só o homem, e a terra começou a brotar semente. Foi depois disso que Deus plantou, e plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, no Éden da banda do Oriente. Depois que criou o homem, é que ele plantou o jardim, e depois o jardim, claro que naquele período, ali no início, tudo, né, acontecia de uma forma muito mais acelerada, né? Não estou dizendo que foi de uma noite para o dia, ou de dia para a noite, de noite para o dia, que o jardim se formou, mas as plantas começaram a brotar e começaram a crescer. Hoje que, para você, né, você planta hoje, daqui a 6 meses você come, olha lá. Mas naquela época, no início de tudo aqui, as coisas eram muito mais, né, muito mais próximas, muito mais rápidas, para poder, né, suprir a necessidade do homem. O pecado é que realmente tem dificultado tudo na nossa vida. E plantou o Senhor Deus o jardim no Éden, na banda do Oriente, depois ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então depois que ele criou o homem, formou o homem do pó, ele foi lá e claro, a terra já estava preparada, então começou a brotar ali as plantas, as sementes, segundo as suas espécies, né? Começaram a brotar, começaram a frutificar, entendeu? Então, ele formou o jardim do Éden. Amém? Ele formou o jardim do Éden. Amados, eu gostaria só de... no próximo vídeo nós vamos continuar, porque tem muito mais ainda, tem muito mais evidências. Nós vamos explicar a criação da mulher, como que o que a mulher se formou depois, por que não formou junto com o homem. Tudo existe ciência, amado. Tudo na palavra de Deus tem resposta. Precisa haver resposta, precisa ter evidência, precisa ter, né, compreensão, entendimento, para que nós venhamos entender os fatos. Eu gostaria só de citar aqui, vou fazer uma alegoria aqui, no que Deus fala aqui, que a palavra de Deus fala no versículo 9, né? O Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Amados, tem muita gente que gosta de fazer uma alegoria, né, com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Poxa, por que Deus plantou aquela árvore ali no meio do jardim? Por que Deus colocou aquilo ali muito mais acessível? Tem muita gente que diz que, não, poxa vida, estava ali no meio do jardim. E como que o homem iria conseguir realmente vencer essa tentação, essa curiosidade, amados? Não importa o fato da árvore estar ali no meio do jardim. Importa que a árvore da vida também estava. Amém? A árvore da vida também estava no meio do jardim. Aqui dali era um ensinamento, né, uma alegoria de que nós estamos, amados. O mal não está longe de nós. Diz Pedro que o pecado, ele rodeia a nossa vida de perto. Tão de perto o pecado nos rodeia, né? Eu só não me lembro aonde que está escrito esta passagem de Pedro. Então, o pecado realmente, amado, ele pode estar perto, ele pode, né, ele vai estar perto sempre. Esse seria o indício, né, de que o homem não precisa fugir do pecado. O pecado é que o pecado é que tem que ser
Aliás, nós é que temos que fugir do pecado, né? O pecado necessariamente não precisa estar perto, digamos assim, para que venha a ser maior do que a presença de Deus na nossa vida. Não importa se ele está perto, não importa se o pecado está ao nosso redor, não importa. O importante é que a presença de Deus também está. Assim como o pecado, ele tão de perto nos rodeia, a palavra de Deus também diz, amém? Que a palavra de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus também está perto de nós. É o que diz Paulo, né? Lá em Romanos. A palavra da fé que pregamos diz: se com a tua boca confessares o nome do Senhor Jesus e no coração crê que ele vive, será salvo. Então o texto fala, o apóstolo Paulo fala, perto de nós. A palavra da fé que pregamos está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Não importa se o pecado está à nossa volta, o que importa é que a palavra de Deus e a presença de Deus está muito mais perto. Amém, gente? Aleluia, glória a Deus. Se a árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali, no meio do jardim, a árvore da vida também estava. Amém? Então, não há justificativa para isso, não há justificativa para o pecado. Porque o pecado, né, ele é tão assim, tão sufocante, está tão perto de nós, está toda hora, né, jogando-se lá do diabo, está sempre jogando-se lá, o diabo está sempre apresentando alguma coisa para nós, né? Não tem como escapar, não tem como. Amados, se o pecado está perto de nós, a palavra de Deus, a palavra da fé, a palavra da salvação está muito mais perto. Amém? Na nossa boca e no nosso coração. Olha só, o pecado está à nossa volta, mas, aleluia, a palavra de Deus e a presença de Deus está na nossa boca e no nosso coração. Não existe mais nada, não existe nada que possa estar mais perto do que Deus. Aleluia! Se o pecado está perto, Deus está muito mais perto. Glória a Deus! Se o pecado está perto, Deus está muito mais perto de nós, e isso que importa. Então isso não é justificativa. Porque a Eva ou Adão foram tentados porque a árvore estava ali, bonita, no meio do jardim, não tinha como não despertar curiosidade. Não, a árvore da vida também estava. E a árvore da vida também era tão bela, ou mais bela, do que a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem sempre vai querer experimentar o pecado, mas saiba, em nome de Jesus, que a palavra de Deus, a palavra da fé, a palavra da salvação está muito mais perto. Em nome de Jesus, a presença de Deus está muito mais perto. Amém? Se fosse uma alegoria que eu gostaria de trazer aqui para você em nome de Jesus. Correto? E só para nós concluirmos, amém? Só para nós concluirmos, quando eu falei sobre o homem ser a primícia, por que o homem ele foi criado primeiro, formado primeiro, deveria ser, porque a palavra de Deus relata isso. Lá em Tiago capítulo 1, apenas o versículo 18, Tiago 1, versículo 18, diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amado, isso aqui é ciência. Isso aqui é inspiração do Espírito Santo. Tiago, quando diz isso aqui, foi inspirado pelo Espírito, está anunciando para nós aqui uma natureza que existe em nós. Aleluia! Uma natureza que existe em nós. Nós somos a primícia das criaturas. Então, se a palavra está nos apontando, está nos anunciando isso, então isto aqui é uma verdade que nós precisamos entender, que nos acompanha desde a criação. Oh, glória a Deus! Nos acompanha, amados. Aleluia! Eu amo a palavra. Eu amo a palavra. Entende isso? Então, somos as primícias das criaturas, das suas criaturas. Então, está falando de tudo, menos do sol e da lua, porque era evidente que deveria estar ali o sol e a lua, mas de elementos vivos sobre a terra, o homem é primícia. Tudo foi criado para o homem, então o homem que deveria estar aqui primeiro, e assim foi. Então não há sentido o homem ser formado do pó da terra, depois dos animais, depois das plantas. Não há sentido. Não existe ciência nisso. Aleluia. Não existe ciência, amado.
Eu gosto da palavra de Deus porque ela é muito exata. A sabedoria e a ciência, ela trabalha de forma exata. Trabalha de forma, entende? Uma acompanha a outra. A sabedoria na frente e a ciência atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda isso. Então, eu não tenho dificuldade de entender isso. Então, por isso que eu insisto em dizer, amém? Que lá o capítulo 2 de Gênesis está falando de um segundo processo da criação, em nome de Jesus. Se tiver aí curiosidade, pede o Espírito Santo para, iluminar os teus olhos na leitura da palavra. Vem lendo e analisando, se posicionando, se colocando, né, no momento, na situação, nas circunstâncias e assim trabalhando, né, com a sua análise daquilo que você está lendo, com a ciência da palavra, com a sabedoria. Amém? A sabedoria de Deus, ela é exata. Em nome de Jesus. Então, a partir do próximo vídeo, então, nós vamos continuar falando sobre Gênesis, o mistério da criação, e vamos entrar ali na criação da mulher e na formação dos animais. Quando foi que os animais se formaram? Exatamente. Aleluia. E o que Deus fez com os animais, né, diante de Adão. Então, a princípio é isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Compartilhe esse vídeo, irmão. Amém? Deixa aí o seu like, correto? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Nos ajude nesse trabalho, nessa divulgação da palavra de Deus. É algo que Deus colocou no meu coração, correto? Me direcionou para isso. Estou aqui em nome de Jesus, com toda a alegria do meu coração. Eu amo o que eu faço. Amém? E quando eu venho trazer uma palavra aqui para vocês, eu venho realmente trazendo daquilo que Deus realmente me dá. Se eu não sentir Deus ou o Espírito falando, confirmando e testificando, eu não falo. Em nome de Jesus. Então que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.